Nós já vamos interromper nosso debate aqui sobre a política nacional, sobre a política no Congresso Nacional e o relacionamento com o governo federal, porque chegam informações de que o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos ataques acontecidos ontem no Irã, que mataram 84 pessoas. Só para relembrar, ontem no Irã se celebrava ali 4 anos da morte de Qassem Soleimani, que era um líder iraniano, responsável inclusive pelo relacionamento com grupos terroristas financiados pelo Irã. Tão importante, tão venerado que era esse líder iraniano, que a cada aniversário de sua morte há uma grande manifestação em sua homenagem. E enquanto acontecia ontem, lá no Irã, essa homenagem pela celebração do 4º aniversário de sua morte, se assim a gente pode dizer, nós tivemos 2 ataques a bombas, um a 700 metros do seu túmulo e outro a 1 quilômetro da distância de seu túmulo, que vitimaram muitas pessoas. Inicialmente se falava em mais de 100, mas hoje a informação é de que são 84 vítimas. E hoje, agora, neste momento, nós temos a confirmação de que o Estado Islâmico assume a autoria desse ataque. A gente já tem que ouvir, portanto, nosso especialista de guerra, o comandante Robson Farinazzo. Pois é, Kobayashi, olha só. Faria sentido o Estado Islâmico, né, que em algumas regiões do Oriente Médio é conhecida por Daesh, né? Daesh, IS, para eles é mais Daesh, né? Mas faria sentido porque o falecido general Qassem Soleimani foi um dos que mais combateu o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, tá? O trabalho das milícias xiitas pró-Teherã no combate ao ISIS foi extremamente significativo. Sob esse ponto de vista, faria sentido. Só que nós temos que olhar o seguinte, gente, quem é que está financiando o ISIS? Quem é que está financiando o Daesh? Sempre existiu uma dúvida muito grande a respeito disso. Existem oitivas aí no Senado dos Estados Unidos que apontam que esse financiamento, né, talvez tenha vindo do lado oeste do Oceano Atlântico. É uma situação muito complicada, não se sabe como o Irã vai reagir a isso. A retórica dos ayatolás e das lideranças, isso é uma coisa, mas a gente precisa saber qual é a diferença entre esse discurso e a agenda das lideranças. Pelo que nós vimos até agora, o quadro geral aponta o seguinte, que nem os Estados Unidos, nem o Irã, que são os 2 players principais desse jogo, tá? Tem uma guerra generalizada no Oriente Médio. Nenhum dos 2 tem interesse nisso até o momento. Agora, nós temos que olhar uma coisa. O Irã opera proxies poderosíssimos. As brigadas Kataib, Hezbollah no Iraque e outras, as unidades do Hezbollah no Líbano e na Síria e que já estão operando muito, aí, atacando muito o norte de Israel, e o Ansar Allah, que é o conhecido como Houthis no Iêmen. O Irã opera proxies poderosíssimos, né, que podem prejudicar bastante os interesses americanos na região. E os Estados Unidos têm seus proxies. Só para complementar a informação, ontem, logo após o ataque, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que não nomeou os culpados, mas afirmou que os inimigos malignos e criminosos da nação iraniana criaram mais uma vez uma tragédia e martirizaram um grande número do nosso querido povo em Kerman, na atmosfera perfumada dos túmulos dos mártires em Kerman. Foi a declaração do líder iraniano, o que mostra naturalmente que haverá ações de ressentimento ou ações de vingança pelo Irã neste momento, que pode agravar a situação a nível regional. Renato Batista. Acho curioso essa declaração do Irã, pois eu sempre digo aqui que o Irã ele atua como um agente de desestabilização em várias regiões. Aliás, é um dos grandes financiadores do Hamas, do Hezbollah. E é interessante agora o Irã, de alguma maneira, condenando o terrorismo quando é contra eles, né? O terrorismo em outros países, muitas vezes, eles financiam. O
que precisa ficar para as pessoas entenderem, sempre que a gente vê essas notícias relacionadas a terrorismo, a vários grupos que para muitos parecem parecidos, mas há diferenças gritantes entre eles. O Daesh ele surgiu em 2013 no Iraque. Ele veio após a destruição que foi feita, a perseguição à Al-Qaeda do Osama Bin Laden, e a partir disso o Daesh ele promoveu ataques na região do Iraque e na região da Síria. O Estado Islâmico também é um grupo de origem sunita, e esse não é o primeiro ataque que eles reivindicam para si, que já foi feito no Irã. Um ataque em 2022, num santuário xiita, portanto, ali as diferenças religiosas, por assim dizer, entre os grupos, foi feito em 2022 e também teve autoria assumida pelo Estado Islâmico, e agora, novamente, a gente vê este grupo sunita realizando e reivindicando para si a autoria ali de um ataque contra um líder xiita, né, contra uma veneração que, como você disse aqui, Kobayashi, foi feita a um líder xiita no Irã. Alessandro Azzoni, a gente, é claro, quem está assumindo a autoria é o Estado Islâmico, mas isso naturalmente dá evidência, realça um cenário de ressentimento também contra os Estados Unidos da América. Porque quando aconteceu a morte do Soleimani por um ataque americano contra ele, por drones, salvo engano, não é isso, Farinazzo? Que matou ele há 4 anos, nós tivemos, assim que houve a sua morte, várias manifestações contra os Estados Unidos. As manifestações, quando ele morreu, eram de manifestantes irados, gritando morte à América, com bandeiras sendo rasgadas e aquilo tudo que a gente já sabe. Será que isso coloca naturalmente os Estados Unidos novamente, é claro, né, nunca saiu, mas realça a raiva iraniana contra os Estados Unidos da América? Realmente essa questão da imagem dos Estados Unidos em relação aos povos árabes, principalmente na questão do terrorismo, sempre ficou evidente. Tanto que o Obama tentou desconstruir essa imagem dos Estados Unidos para tentar recuperar um pouco essa questão dessa perseguição dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos. É crescente, você percebe que esse ataque ele dá em sincronia com o ataque no Líbano, quando abatem justamente com o ataque de drones o líder do Hamas. Então, 1 ou 2 dias depois, ou quase, acho que é 1 dia ou 2, praticamente, tem um atentado no Irã. Então, parece que é uma provocação justamente para que tanto o Irã entre, como os Estados Unidos também entrem na guerra. Então, é como o comandante disse, quem está por trás desse ataque, justamente, eu vejo que eu sempre falo, por ser economista, eu falo assim, nada acontece por acaso, as guerras ou as políticas públicas ou internacionais ocorrem por uma questão financeira. E deve ter um interesse muito grande por trás. E nós sabemos que existe uma desconstrução, existe o bloco praticamente do Oriente que quer desestabilizar os Estados Unidos em questão de fazer que ele entre mais em guerras, gaste mais, se endivide cada vez mais. Isso está sendo orquestrado tanto indiretamente pelo Putin como pela China, pelo Xi Jinping, essas crescentes de ofensivas contra aliados americanos e agora, na hora que começa a dar uma estabilizada, onde até o Israel começa a mudar um pouco o discurso em relação à manutenção da guerra contra o Hamas. E agora, em seguida, tem os ataques contra o Líbano, depois dentro do Irã contra o Hezbollah. Então, o que eu vejo nesse sentido é uma crescente para chamar os Estados Unidos e criar essa corrente anti-americana, né? Diego Tavares, eu estava vendo aqui algumas outras manifestações de autoridades do Irã, a gente já repercutiu há pouco a manifestação da autoridade máxima, mas a gente também tem manifestação da elite da Guarda Revolucionária do Irã e o primeiro vice-presidente, o Mohamed Mokbir, ele fala o seguinte, abre aspas, uma retaliação muito forte,
retaliação muito forte. Será entregue a eles pelas mãos dos soldados de Soleimani, disse o Mukhbir a repórteres em um hospital onde alguns dos feridos estavam recebendo tratamento, após o ataque mais sangrento desde a Revolução Islâmica de 1979, coloca ainda mais tensão neste tema. Agora são 14 horas, quem está na rádio vai para um breve intervalo e aqui a gente vai ouvir o Diego Tavares. O Koba, eu particularmente vejo com muita preocupação esse episódio que nós estamos noticiando aqui sobre o atentado no Irã, porque um cenário é o cenário da guerra por procuração, onde grandes players bélicos mundiais se utilizam ali, vamos chamar de seus peões, para guerrearem, uma guerra em que eles são indiretamente interessados. Outra coisa, e é bom explicar isso até para que a nossa audiência não faça uma falsa equivalência entre, por exemplo, o Irã e o Hamas e o Hezbollah. Nós estamos falando de um país que tem o sexto maior equipamento bélico do mundo, que tem o poder militar potente a ponto de fazer frente para o poder militar dos Estados Unidos da América, que colocou no Mar Vermelho há alguns dias também um porta-aviões para fazer frente aos porta-aviões dos Estados Unidos da América. Então, quando nós comparamos a atual situação do conflito no Oriente Médio, no qual esses grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, fazem ali os seus foguetes com encanamento de rua, e nós comparamos esse poder bélico com o poder de um país como o Irã, é algo assim descomunal. Então, essa participação direta, esse ataque que atinge diretamente um país do porte bélico do Irã, pode trazer consequências devastadoras para esse conflito. Se a guerra entre o Israel e o Hamas estava próxima de ter um fim, eu tenho certeza que agora, com esse novo capítulo, nós temos esse conflito prolongado, pelo menos aí pelos próximos 2 ou 3 anos. Então, é uma notícia muito triste, porque, ao que parece, a paz naquela região está cada vez mais longe de ser atingida. Comandante Farinazzo, eu quero muito te ouvir sobre essa manifestação que promete uma retaliação do primeiro vice-presidente, Mohamed Mukhbir, prometendo uma retaliação pelos soldados de Soleimani, ou seja, ele traz novamente a coisa da memória daquele líder que estava sendo homenageado. O que, no meu ponto de vista, reforça a ofensa que eles sentiram, porque, é claro, o mártir morreu, eles se sentem feridos com isso, exaltam o mártir, mas agora nós temos uma nova ofensa não ao mártir, porque já morreu, mas à memória do mártir, a um dia de celebração, algo que para eles tem quase um nível de sagrado, não é mesmo? Kobayashi, olha só, quando a gente fala em soldados de Soleimani, a gente tem que perguntar quais soldados de Soleimani? Porque tem gente treinada por eles no Iêmen, tem gente treinada no Iraque, tem gente treinada na Síria, tem gente treinada no Líbano, tá? Provavelmente tem gente treinada por eles em Gaza também. Então, isso fica muito difícil. O que acontece é o seguinte, a única boa notícia que nós temos nessa história toda, né, a gente precisa olhar sempre o copo meio cheio, é que nem os Estados Unidos, nem o Irã querem uma guerra generalizada. Por que os Estados Unidos não querem? Isso é fácil de ver. Nós estamos entrando no ano eleitoral, gente. 2024 vai ser o ano das eleições dos Estados Unidos. Eu acredito que nós vamos debater muito esse assunto aí nesse e em outros fóruns, tá? E o Joe Biden, ele não pode entrar, ele não pode ir para as eleições com uma guerra da Ucrânia que vai muito mal, com uma guerra de Gaza que está complicadíssima e depois com uma guerra generalizada no Oriente Médio. É pedir para perder. Então os Estados Unidos não querem. Por outro lado, você tem o Irã que está reconstruindo a sua economia e depois de anos de sanções, o Irã fez acordos de energia com a China e com a Índia muito vantajosos. Então, para eles, no momento, não interessa uma guerra generalizada. A prova disso é que o Irã está acertando uma grande venda de mísseis balísticos para a Rússia, provavelmente para o emprego da guerra da Ucrânia. Quem vai entrar em guerra não vende seus mísseis. Essa aqui é a realidade. Então, eu acho que, no final de tudo, a gente tem que olhar, é muito trágico o que aconteceu no Irã. Agora, nós temos que olhar uma outra coisa. A sociedade islâmica, ela vê os mortos, ela os chora naturalmente, não há dúvidas a respeito disso, é muito doloroso para eles, mas são encarados como mártires, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um massacre, quando você tem alguém que morre, que é assassinado, etc., em termos políticos, você avança um degrau, né, um passo a mais em direção à radicalização. O problema todo que eu vejo, para sintetizar a crise, é o seguinte: eu acho que a alta liderança iraniana não quer uma guerra. O problema é
se premidas, né, se pressionadas pelas ruas, eles vão ter que ceder aí para outros objetivos. O Renato Batista tem uma pergunta. Eu queria perguntar para o comandante. Comandante, eu queria que você explicasse, né, para a nossa audiência o que poderia estar de trás desse ataque do Estado Islâmico. Porque eles me parecem que têm uma posição meio dúbia ali, porque... O Estado Islâmico é o jagunço do Oriente Médio. Ele é o cara que faz o serviço sujo. Sim. Então, você quer ver um negócio? Porque, veja, em 2022, acho que os Estados Unidos matou um dos líderes do Estado Islâmico. Por outro lado, ele também tem brigas com outros países. Tanto é que é um dos poucos desses grupos que é considerado até pela ONU como grupo terrorista, né? Não, todos eles ali, você tem o Estado Islâmico, a Al-Qaeda da Península Arábica, você tem diversos grupos aí. Esses grupos, na verdade, eles atuam conforme os interesses do momento. Então, você não pode chegar e dizer, olha, o Estado Islâmico ele tem esse ou esse objetivo. Não. São grupos mercenários mesmo, essa é a realidade. O financiamento desses grupos é uma coisa aqui que eu já falei que se fizer uma investigação um dia, vai implicar muita gente grande aí em diversos países. E eu penso da seguinte forma, Renato, esse pessoal é instrumentalizado para obter ganhos políticos e para gerar uma instabilidade. Essa é que é a grande verdade. Por quê? Porque graças ao Estado Islâmico, os Estados Unidos mantêm bases na Síria, mantém bases no Iraque. Essas bases no Iraque, o parlamento iraquiano já pediu para os Estados Unidos tirarem as bases de lá. Então, na verdade, o que acontece? O Estado Islâmico, né, a Al-Qaeda, etc., eles são a ferida, né, a ferida que eles provocam para poder vender o remédio. Mas esses grupos aí, eles não surgem do nada, não. O financiamento desses grupos é uma coisa que tem que ser muito bem investigada. Teve investigação no Congresso americano, não foi para frente. Teve um caso aí que sumiu 715 milhões de dólares em armas na Síria. Provavelmente alguns foram parar nas mãos da Al-Qaeda. E o atual secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, tem uma história interessantíssima. Ele é general de 4 estrelas, era comandante do Comando Militar Central dos Estados Unidos. Numa oitiva do Congresso americano sobre esses assuntos complicados, ele salvou a pele, né, do ex-presidente Barack Obama, passou a reserva, ganhou um grande emprego na Raytheon, saiu da Raytheon com um bônus de 3 milhões de dólares e foi ser secretário de Defesa dos Estados Unidos. Então, você explicar tudo isso. O próprio surgimento do ISIS foi numa prisão americana. Sim. No Iraque, né? Sim, é uma coisa, olha, não bate, essas coisas não batem. Você não tem um grupo terrorista sem ter muito dinheiro em cima e uma via de trânsito. Eles alegam que é por causa do petróleo que tem esses recursos? Eu acho que esses grupos são mantidos ali para proporcionar instabilidade, e através da instabilidade você faz uma série de outras coisas. Mas uma coisa é certa, tá? Só para concluir para você, Batista, você não tem um grupo terrorista ou um grupo grande, como seja aí as Farc, o cartel de Sinaloa, o que quer que seja, você não tem um grupo grande sem ter um esquema bancário por trás, um serviço de inteligência que aponte aí, que forneça as informações estratégicas que ele quer, e uma rota de entrega, uma rota logística de entrega de armamentos. Ô, Farinazo, agora eu queria uma opinião sua, que eu já estava curioso, porque esse ataque no Irã, ele foi logo na sequência da morte de um dos líderes do Hamas no Líbano. Sim, e de um general iraniano também na Síria. Exato. Como isso vai impactar em Israel? Você acha que tem influência o fato desse ânimo exaltado agora no Irã, por conta desse ataque terrorista que tem autoria reivindicada pelo Estado Islâmico? Você acha que isso vai impactar na guerra de Israel agora ou não? Baiacho, olha só, essa tua pergunta é uma pergunta maravilhosa de $1 bilhão, né? Porque vamos colocar... Então eu vou vender, porque eu quero $1 bilhão. Não, $1 bilhão é a resposta. Não acertou a mega, Cuba? Mas, olha só, o problema todo de Israel é o seguinte, o que está acontecendo ali? Há dias atrás, Israel retirou a Brigada Golani, que era uma brigada de elite da faixa de Gaza. Agora tem uma desmobilização de reservistas também. Eu já havia alertado aqui na Jovem Pan que o Israel não pode manter indefinidamente 4% da sua população mobilizada em termos militares. Isso é um desastre para a economia. E agora eles estão se tocando disso. Então o que acontece? A verdade é que a guerra em Gaza não vai bem.
A guerra com o Hezbollah também, que não é uma guerra declarada, mas vai mal, obrigado. Há o problema dos Houthis do sul também, que está estrangulando a economia israelense. Se você pegar uma foto de satélite agora do porto de Eilat, do sul de Israel, não tem nenhum navio ali. Infelizmente, né, com esse bloqueio aí dos Houthis, eles estão prejudicando muito a economia de Israel. Então, o que acontece? O Netanyahu é um homem acuado. Essa é a verdade. Ele está sendo acuado pelo judiciário, pelo Biden, que não gosta dele, e por essa guerra que está começando a se tornar impopular. Porque uma parte da população israelense, da sociedade israelense, quem tem parentes ou entes queridos como reféns, está vendo o seguinte: olha, o exército está ali, né, em Gaza, a economia está sendo prejudicada, nossos jovens estão morrendo, a gente não vê nenhuma solução. Então, eu acho que o Netanyahu é um animal acuado, animal político acuado. Ele vai tentar de tudo para ver se ele consegue reverter esse quadro, mas eu vi hoje uma declaração de um general da inteligência do Exército de Israel, dizendo que eles já admitem que Israel não tem condições de obter de erradicar o Hamas. Essa é uma visão bem pragmática. Eu acho que quando se começa a ter essa visão, a coisa começa a clarear um pouco, né? O que eu acho? O que eu penso no final? Só para resumir a crise para você. Se Israel não agir com prudência e sabedoria nessa crise toda, o país pode derreter. É um fato. Uma decisão muito difícil e com grandes impactos, né? O Alessandro Azzoni vai fazer uma última pergunta para a gente fechar essa rodada ali. Comandante, como o senhor mesmo colocou, a questão desses grupos, né? Estado Islâmico, o próprio do Afeganistão, Hezbollah, todos esses foram praticamente oriundos de disputas praticamente que os americanos utilizaram eles como ferramenta em anos anteriores, treinados pela CIA, e muitos deles se tornaram depois armados, treinados e se voltaram contra o seu criador. Como que o senhor vê esses grupos insurgentes que foram criados praticamente ou pelos Estados Unidos ou pelo resultado da investida dos Estados Unidos, como foi feito no Iraque, no Afeganistão, nessa insurgência contra o próprio Estados Unidos? Olha, Alessandro, eu penso da seguinte forma, né? Esses grupos, eles não têm um objetivo definido e eles servem a quem pagar mais. Essa é uma verdade. Só que o que me chamou a atenção foi o seguinte: alguns anos atrás, tem um cartunista italiano, um escritor de cartunista chamado Zero Calcari, não sei, eu esqueci o nome dele. E ele foi trabalhar numa ONG no Kurdistão iraquiano, né? E ele contou o seguinte, ele até desenhou, que os americanos faziam ataques aéreos contra o Estado Islâmico, mas as bombas eram jogadas a esmo. Como é que pode a Força Aérea, que se gaba de ter as bombas mais perfeitas do mundo, ela errar nos ataques à posição de um terrorista? E, ironicamente, o homem que mais ajudou a derrotar o Estado Islâmico na Síria e no Iraque é esse homem que estão chorando a morte dele lá no cemitério, que morreu há 4 anos atrás, foi o falecido general Qassem Soleimani. Então, a história aí é bastante complicada. É o que eu falo. Essas operações, essas black operations que acontecem no Oriente Médio, elas não chegam... Agora, com esse caso do Epstein, eu acho que vai aparecer muita coisa aí. Mas elas a oitiva no Senado americano, ela nunca vai muito para frente. Porque tem dinheiro ali meio complicado. E agora a pergunta do Diego Tavares, que seria o único que não ia perguntar, ele reivindicou agora o direito de perguntar também para o comandante. Eu dei um chacoalhão no povo aqui, porque eu não posso perder a oportunidade de questionar aqui o comandante Farinazzo. Farinazzo, saindo um pouco desse tema da geopolítica local ali, do qual você, enfim, domina com muita maestria, só para ficar bem claro para a nossa audiência, que eu gosto muito de bater nessa tecla, porque, como eu disse no meu primeiro comentário aqui sobre o tema, às vezes as pessoas não entendem a diferença entre esses atores que estão neste conflito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o poder militar do Irã e das consequências da entrada mais direta do Irã nesse conflito, porque nós sabemos, o Irã é um país riquíssimo em urânio, que inclusive fortaleceu agora a produção de urânio no final de 2023. Em diversas usinas no Irã já foi encontrado urânio que, enfim, é mais do que suficiente para a construção de armamento nuclear. Então, eu queria um comentário do senhor sobre essa perspectiva e também a sua opinião sobre a possibilidade de um conflito envolvendo o armamento nuclear que tome aí uma escalada mundial. Bom, eu acho que a tua pergunta é excelente, porque ela abre todo o leque ali do que está acontecendo no local. Vamos começar de trás para frente, vai.
Se houver um conflito entre Estados Unidos e Irã, gente, a possibilidade de escalar por uma vertente nuclear é alta. Porque, primeiro, olha só, o Irã, eles estão muito ligados com a Rússia. Eu não sei se a Rússia ficaria quieta aí se houvesse um conflito entre Irã e Estados Unidos. Segunda coisa, se houvesse esse conflito, aonde ia o preço do petróleo? Aonde ia? Porque a primeira coisa que o Irã ia fazer é bloquear o Estreito de Hormuz. Com o bloqueio do Bab el-Mandeb, o frete acho que já subiu mais de 177%. O Bab el-Mandeb, o Estreito Bab el-Mandeb ali, não é tão estratégico quanto o Estreito de Hormuz. Então a gente não sabe para onde iria. Agora, sobre o armamento do Irã, a gente tem que lembrar o seguinte: o Irã, desde a guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, o Irã é o seguinte, gente, historicamente, o Irã sempre teve alguns dos melhores engenheiros do Oriente Médio. Eles se orgulham disso. Tá? Eles se orgulham disso atavicamente, aí, de sempre ter alguns dos melhores engenheiros do Oriente Médio. Essa gente, nos anos 1980, eles já conseguiam fazer, eles foram submetidos ao embargo pelos Estados Unidos, né, em virtude da tomada da Embaixada Americana em 1979, e ali, dentro das fábricas do Irã, eles conseguiram emular a maior parte dos armamentos dos Estados Unidos. Você pode pensar que os Estados Unidos fabricou nos anos 80, eles tinham uma versão local que funcionava muito bem. Você fala, como é que esses caras conseguem? Né? Então, aí foi passando o tempo, a gente tem que lembrar que hoje o Irã, ele lança satélites, ele tem mísseis balísticos de grande alcance, que pode alcançar uma boa parte do sul da Europa. Eles têm drones excelentes que estão fazendo aí a lenha na Rússia. Hoje em dia, os drones iranianos, o russo andou aperfeiçoando, mas a verdade é que o Irã praticamente ensinou a Rússia a fazer drones. E outros tipos de equipamento que você pode pensar, carros de combate, aviões, eles estão desenvolvendo bastante também. Um conflito com o Irã seria uma coisa bastante complicada. Eles fazem o seguinte, só para você entender. Por exemplo, ele compra um míssil chinês, aí ele adapta esse míssil e faz melhor. E não é só isso. Ele ensina, ele vai lá no Hezbollah, ensina o Hezbollah a fazer aquele míssil. Ele ensina o Ansarullah, que é o Houthi, a fazer esse míssil também. Ensina as milícias iraquianas a fazer esse míssil. Então, eu acho o seguinte, por uma economia mundial que nós temos, que está se recuperando da pandemia, a pior coisa que nós poderíamos ter, aí o Alessandro Azzoni, que é economista, ele pode explicitar melhor, porque não é minha área, acho que a pior coisa que a gente poderia ter é uma guerra generalizada no Oriente Médio. Israel já está sofrendo muito com o bloqueio do Mar Vermelho e a Europa vai começar a sentir também. O Egito nem se fala, porque o canal de Suez já vai estar às moscas. Então, gente, uma guerra generalizada assim não seria bom para ninguém, né? Pois é, meus amigos, a qualquer momento a gente volta com mais informações a respeito desta autoria reivindicada pelo Estado Islâmico no atentado que aconteceu ontem no Irã, que deixou mais de 80 pessoas mortas, alguns dados falam em 84, alguns outros dados falam em 95. Enfim, é certo que muita gente morreu em duas explosões que aconteceram ontem no Irã, enquanto as pessoas celebravam o 4º aniversário da morte de Qassem Soleimani, que era um líder iraniano responsável pela relação com os outros órgãos terroristas, com os braços terroristas financiados pelo Irã, dentre eles o próprio Hamas e o Hezbollah. Tão venerado que era este líder iraniano, que a cada ano da sua morte as pessoas se juntam em procissão no seu túmulo para celebrar a memória dele. E ontem, enquanto isso acontecia, nós tivemos esse ataque, segundo informações do próprio Irã, o maior ataque terrorista no Irã desde 1979 e que promete, segundo também autoridades do Irã, uma retaliação, o que vai colocar em alerta a nossa vigilância no que se refere ao que acontece no Oriente Médio e tudo que já vem acontecendo por lá, como, por exemplo, a guerra entre Israel e o Hamas.